Opa, tudo bem? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e eu sou fundador do Clube do Valor, uma gestora de investimentos responsável por mais de 180 milhões de reais em patrimônio de clientes. E aqui, no nosso Desafio 20 em 1, eu vou te mostrar como você pode conquistar a sua aposentadoria até 20 anos antes do que você imagina investindo em ações, mesmo começando do zero, seguindo uma estratégia clara e segura que aumenta a sua rentabilidade de longo prazo e te mostra quais são as melhores ações e o momento certo de comprar e vender. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar a minha exclusiva metodologia de investimentos Dobrar e como a metodologia Dobrar te ajuda a selecionar as melhores ações da bolsa, a saber exatamente quando comprar as ações com maior potencial de valorização e também quando vender as ações e realizar os seus lucros e conquistar a sua aposentadoria até 20 anos antes do que você imagina. Com isso, eu garanto que a partir desse vídeo você vai ter uma jornada muito mais tranquila como investidor ou investidora. Então, se você quer conquistar a sua aposentadoria e proporcionar uma maior qualidade de vida, mais segurança e tranquilidade para a sua família, além de ver o seu dinheiro trabalhar para você, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo e também participar nos comentários, porque eu e o time do Clube do Valor vamos ler e responder a todos. Ao longo desse vídeo, eu vou te fazer 3 perguntas para você responder abaixo. Com elas, vou entender melhor a sua situação e personalizar o conteúdo das próximas aulas. Começando já com a primeira, você já investe em ações atualmente? Te pergunto isso porque, seja você investidor em ações ou não, você pode estar pensando que isso é bom demais para ser verdade. E confesso, eu também ficaria com os 2 pés atrás se eu não trabalhasse há anos no mercado financeiro e tivesse visto com os meus próprios olhos milhares de clientes e alunos alcançando resultados incríveis e ganhando, literalmente, milhões de reais por conta do resultado dos seus investimentos em ações com a nossa metodologia Dobrar. Este é o caso do Lucas Mendonça, meu aluno que investe há anos seguindo a metodologia Dobrar e hoje tem muito mais segurança e tranquilidade na gestão da sua carteira. Tirei meu dinheiro que estava numa previdência privada, que era horrível quando eu fui parar para ver, depois que eu aprendi como analisar esse tipo de coisa, né, de fundos, de ações e tudo mais, eu olhei o fundo que estava na minha previdência privada era horrível, o rendimento era muito baixo, enfim, mas beleza, peguei o dinheiro, coloquei lá comprei o que dava para comprar de ação, seguindo a estratégia, tá dando certo, tô montando minha carteira, tô 100% confiante no que eu tô fazendo e é isso. Eu já consigo investir na bolsa sabendo o que eu estou fazendo e eu confesso que eu achava que seria muito mais complicado do que realmente é. O curso simplificou de uma maneira incrível e eu, de verdade, sou muito grato por isso. Então é isso aí, muito obrigado e rumo à independência financeira. Esse é o caso também do Guilherme, que hoje não apenas tem excelentes resultados, como também cuida dos investimentos de todos os seus familiares. Como resultado, além de ter minha carteira bem gerenciada por mim mesmo, sem pagar fundos ou outros gestores para gerenciar o meu patrimônio, hoje eu dei um passo além e eu começo a ajudar meus próprios familiares, meus amigos, para mostrar que investir em ações pode ser para qualquer um. Estudando com o conteúdo certo, com a pessoa certa, você pode sim bater o mercado no longo prazo de forma inteligente, sabendo o que você está fazendo. Ou ainda o caso do Emerson, que investia apenas em renda fixa e hoje vê a sua carteira de ações vencer o Ibovespa com sobra. E pude aplicar, eu era um investidor totalmente de renda fixa, passei a ser um investidor totalmente de renda variável e tenho obtido alguns ganhos sim, significativo, um pouco acima do índice da Ibovespa. Esse é o caso também do meu primeiro cliente de gestão de investimentos, que começou a investir seguindo a minha metodologia Dobrar e entre junho de 2016 até o fechamento de março de 2020 já viu a sua carteira de ações brasileiras render 145%, ou seja, mais ou menos 117% a mais do que o Ibovespa no mesmo período, além de ver a sua carteira de ações norte-americanas render 95,96% nestes quase 4 anos. Para você ter uma ideia, esse cliente já teve um lucro de mais de R$
415.215,32 somente na sua carteira de ações, graças ao meu trabalho utilizando a metodologia Dobrar. E como resultado disso, hoje ele vive uma vida com muito mais tranquilidade e tempo para curtir a sua família e sem mais ficar indeciso, sem saber quais ações comprar. E eu sei que pelo fato desses resultados não serem comuns, talvez você pense que isso não serve para você ou que você não tem tempo. Ou ainda pense que é arriscado investir na bolsa de valores, especialmente em meio a uma crise como a atual. Ou ainda que investir é apenas para os ricos. Por isso, de cara eu já quero antecipar uma das lições desta aula. Investir corretamente é simples, mas isso não quer dizer que seja fácil. Quando você não tem uma estratégia clara em mãos, um guia para seguir, realmente investir pode ficar mais complicado ou você pode ficar paralisado, sem saber o que fazer. Agora, todas as pessoas que eu mostrei hoje investem de forma simples, seguindo uma estratégia clara e segura. Todas elas tiveram uma boa rentabilidade no longo prazo. Todas elas sabem quais ações comprar e qual o momento certo de comprar e de vender uma ação. E, principalmente, todas elas conquistarão a sua aposentadoria até 20 anos antes do que se investisse em renda fixa, como a grande maioria dos brasileiros investe hoje. E você também pode, desde hoje, ter uma jornada muito mais tranquila como investidor. Mesmo que você ainda não invista, não saiba por onde começar ou invista de forma totalmente diferente do que eu vou te mostrar nesta série. Isso é por conta de um conceito simples que está por trás da metodologia Dobrar, mais precisamente explicado pelo D de direção, que eu vou te explicar melhor ao longo do vídeo. Mas antes disso, deixa eu te contar um pouco mais da minha história e de como, depois de errar muito, eu criei a minha própria metodologia de investimento em ações. Embora eu trabalhe há 7 anos no mercado financeiro e invista há 14 anos, eu comecei exatamente que nem você. Eu vi, no investimento em ações, uma oportunidade de ter mais dinheiro e tudo que o dinheiro traz. Eu buscava mais liberdade, independência, segurança. Me lembro até hoje do dia em que me apresentaram a oportunidade de investir na bolsa. Era um sábado, num almoço de família, aqueles na casa do meu avô que ele sempre faz aos sábados. Só que nesse sábado ainda minha família estavam presentes também o sócio do meu avô e os seus filhos. Um de seus filhos, na época, era um jovem de 18 anos que cursava administração de empresas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse garoto me explicou naquele dia que ele ganhava vida especulando na bolsa de valores. Me explicou, basicamente, que comprava e vendia ações de casa diariamente para ganhar dinheiro. E naquela hora, a oportunidade de usar o meu dinheiro para fazer mais dinheiro me fascinou. Me lembro de ter saído daquele almoço e de ter ido direto para a livraria Siciliano para comprar um livro sobre investimentos na bolsa que se chamava Bem-vindo à Bolsa de Valores. Era um livro bem para iniciantes e que ensinava basicamente o funcionamento do mercado de ações. Dizia o que era uma ação, como funcionava o mercado, o que era uma corretora e um home broker, que é a ferramenta que os investidores utilizam para comprar ações. O livro mostrava algo que até hoje eu defendo, que investir é simples. E era tão simples a ponto de um adolescente de 13 anos conseguir abrir uma conta numa corretora e começar a investir. Mas embora fosse simples, investir na bolsa não era fácil. E isso ninguém me disse. Isso eu tive que descobrir na prática. Sem saber o que fazer uma ação subir, eu recorri à leitura de fóruns de discussão para entender quais eram as ações com maior potencial. Ou seja, eu tomava as minhas decisões de investimento confiando nas análises de pessoas que eu sequer conhecia e que sequer expunham seus nomes nos fóruns. Bom, o ano era 2006 e naquela época tudo que era ação subia. Vivíamos o que é chamado no mercado de bull market, ou seja, um mercado de alta. Então, de certa forma, eu comecei com meu pé direito. As minhas primeiras operações deram lucro. E imaginem o que isso significa para um investidor iniciante. Mas é claro, essa experiência teve um final ruim alguns anos depois. Um final que, infelizmente, talvez você conheça ou identifique na sua vida ou na vida de algum parente próximo. O fato é que quem investe apenas seguindo dicas de terceiros sempre acaba assim. E essa história acabou comigo perdendo 50% dos meus investimentos em junho de 2010. Alguns meses antes dessa perda, em dezembro de 2009, em um dos fóruns que eu acompanhava, vi que muitas pessoas começavam a falar que as ações da Parmalat, de código 1011, iam decolar.
A lógica era que a empresa voltaria a ser a grande empresa que nem foi nos anos 90 e que isso iria se refletir no preço das ações. Eu, até então, sem saber o que faz de fato o preço de uma ação subir, entrei nesse barco. Em poucos meses, perdi 50% do patrimônio investido, que por sorte era bem baixo. Então, saquei todo o dinheiro da corretora, com medo, arrependido do que fiz e traumatizado. Por hora, a minha experiência como investidor em ações chegava ao fim. Só que eu mal sabia que o pior estava por vir. E por 1 ano e meio, de fato, eu fiquei sem colocar o meu dinheiro no mercado financeiro. Até que chegamos a julho de 2011. Nessa época, com 18 anos, eu tinha as tardes livres, já que cursava a faculdade de Direito de manhã e a de Ciências Contábeis de noite. Ao longo desse primeiro ano de faculdade, eu desenvolvi o hobby de acompanhar o noticiário econômico. E qualquer pessoa que acompanhe diariamente as notícias econômicas e os indicadores veria o que eu vi naquela época. Eu percebi que tinham dias que a bolsa subia 1%, dias em que caía 1%, dias em que subia 2% e aí por diante. E eu pensei o seguinte: olha, se eu comprar nos dias em que ela cai e vender nos dias em que ela sobe, eu vou ganhar muito dinheiro. Então eu comecei a ler sobre estratégias de curtíssimo prazo e assinei um serviço que supostamente me indicaria o momento certo de comprar e de vender uma ação dentro do mesmo dia. Essa empresa que oferecia esse serviço prometia que quem seguisse a metodologia deles conseguiria um retorno de 1% ao dia. A minha ideia, nessa nova fase, era ganhar dinheiro fazendo day trade. Então, eu juntei 20 mil reais dessa vez para investir, misturando o meu dinheiro com o dinheiro de alguns familiares. E fui lá tentar a sorte. Acreditei cegamente na ideia de ter um retorno bizarramente alto, de 1% ao dia. E, novamente, segui cegamente as sugestões de operações de outras pessoas. Em cerca de um mês, eu perdi 30% do meu capital fazendo esse tipo de operações. Até que, quando bateu o desespero, eu segui uma tentativa desesperada de recuperar todo o valor perdido em uma única tacada. E aí eu corri ainda mais riscos e realizei uma operação extremamente arriscada. A ideia era genuinamente dar uma grande tacada e buscar altos lucros. Na prática, eu perdi todo o meu dinheiro. 100% dele. E embora seja mais fácil falar disso hoje, é difícil de expor o quão frustrante é você se esforçar para ter resultados com seus investimentos e acabar perdendo todo o seu dinheiro e o dinheiro que os familiares confiaram em você. Esse foi um dos momentos mais duros da minha vida. Eu ficava extremamente ansioso em saber dos erros que eu tinha cometido e das pessoas que eu tinha prejudicado. Tinha a sensação de estar decepcionando todo mundo que confiou em mim. Meu estômago ele ficava embrulhado só de pensar no que tinha acontecido e, é claro, eu cheguei a ter dificuldades em dormir e até pesadelos com o que tinha acontecido. Obviamente eu fiquei bastante deprimido com tudo o que tinha acontecido. Foi algo realmente horrível e possivelmente a pior experiência da minha vida. E nessas experiências de perdas investindo em ações, eu vi algumas coisas em comum. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha uma estratégia clara e segura para seguir, eu não sabia quais ações comprar, eu não sabia quando comprar uma ação, eu não sabia quando vender uma ação. Parece irônico, mas a única coisa que eu sabia era como a bolsa funcionava. Ou seja, eu sabia que investir era simples e aprendi, na prática, que não era fácil. Até que 1 ano e meio depois da experiência de quebrar investindo, eu fiz um curso que mudou a minha vida. Era um seminário de carreiras do Sebrae, chamado de Empretec. Nesse seminário, eu percebi que a minha real paixão profissional era, sim, o mercado financeiro. E que, para ter sucesso nesse mercado, eu precisava ir muito além de ter apenas experiências práticas. Praticamente sem estudo e seguindo as dicas de outras pessoas. Eu percebi que precisava estudar sobre os maiores investidores da história e sobre como eles investiam para ter sucesso. Precisava compreender com detalhes a teoria sobre o que faz uma ação subir ou cair e como selecionar as melhores ações da bolsa com um método claro. Poucos meses depois desse curso e depois de ler dezenas de livros sobre investimentos, eu consegui um emprego num fundo de investimentos em ações. Comecei ali a aliar a experiência teórica com a prática. Comecei a entender o que realmente funciona e vi que investir em ações ia muito além do que eu imaginava até então. Por 3 anos, trabalhei nessa gestora de fundos. Meu trabalho era analisar e escolher as melhores ações para incluir na carteira do fundo. E também ter contato com todos os investidores do fundo.
e isso foi fantástico. Aliar a prática de investir em ações com a prática de atender investidores individuais me fez perceber coisas que poucas pessoas conseguem perceber no Brasil. Eu gostei tanto de ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões com seu dinheiro que eu resolvi sair da gestora, isso já em 2016, tá? E fundar o Clube do Valor, que começou como um blog e se tornou uma gestora de investimentos também. Eu jamais imaginaria, naquela época, que poucos anos depois eu impactaria mais de 10 milhões de pessoas ao longo de um ano e fosse me tornar uma referência nacional em investimentos, com aparições eventuais em grandes portais como a CNN ou a Band. Jamais imaginaria também que teria mais de 180 clientes que confiam a mim a gestão de todo o seu patrimônio e também que teria mais de 13 mil alunos matriculados em meus cursos. E olha só, não estou falando isso aqui para contar vantagem. Eu estou mostrando que o caminho que eu trilhei ele me possibilitou transformar fracassos enormes em sucesso. Me possibilitou estudar e entender o que realmente funciona quando o assunto é investimentos para a conquista da aposentadoria. E nessa trajetória, eu vi que para isso você precisa seguir uma direção clara, saber o que existe no mercado e o que faz sentido você investir, definir objetivos financeiros e separar esses objetivos em curto prazo, médio prazo e longo prazo, ter uma base sobre como funciona cada tipo de investimentos, o mercado de ações e quais estratégias funcionam, seguir estratégias para maximizar a sua rentabilidade, para fazer o seu patrimônio crescer no longo prazo, definir uma alocação de ativos ideal para você, considerando seus objetivos de vida e características pessoais, e seguir a estratégia de rebalanceamento com disciplina, para assim fazer a gestão inteligente da sua carteira, aumentando os seus rendimentos no longo prazo. Foi assim que eu criei o método Dobrar de Investimentos. Um método que não apenas te mostra quais são as melhores ações e o momento certo de comprar e de vender, como também te faz conquistar a sua aposentadoria até 2 décadas antes do que você espera. Este é o método Dobrar que eu vou compartilhar agora contigo, então presta muita atenção. Vamos ser francos aqui. O desafio 21 vai muito além do que apenas investimentos em ações, tá? A gente está falando sobre algo muito mais profundo, que é investir com um propósito claro de longo prazo. A construção de um patrimônio que proporcione independência financeira e uma aposentadoria tranquila por conta própria. Isso é um assunto muito sério e que merece, portanto, ser tratado com todo o profissionalismo possível. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem atualmente no mercado brasileiro. Analisando a realidade de centenas de clientes e milhões de pessoas que acompanham os meus conteúdos nas redes sociais, eu percebi que 2 grandes erros podem estar destruindo as suas chances de conquistar a sua aposentadoria. Preste muita atenção no que eu vou te contar agora, pois estes exemplos podem refletir com clareza o que separa você hoje do futuro dos seus sonhos. Então, eu vejo basicamente 2 principais erros que os investidores cometem. O primeiro deles é investir apenas em ativos de renda fixa sem risco. Estes são os investimentos chamados de renda fixa da classe pós-fixada. O investimento pós-fixado é basicamente aquele investimento que ele reflete a rentabilidade de uma taxa, como a taxa básica de juros, a taxa Selic, ou como a taxa CDI, que no limite é a mesma coisa. Se você já investe, sabe do que eu estou falando. Me refiro a investimentos como os fundos DI do seu banco, o Tesouro Selic, ou aquela sopa de letrinhas, CDBs, que prometem um percentual de um tal CDI como rentabilidade. Ah, e antes que eu me esqueça, tem também o mais terrível deles, a caderneta de poupança. Se você ainda não investe, não está entendendo o que eu estou falando, deixa eu te dar um exemplo. Se você investe no Tesouro Selic e a taxa Selic é de 7,5%, você recebe 7,5% de retorno ao ano. Se a taxa Selic está em 3,75%, você recebe 3,75% de retorno ao ano. Isso sem risco nenhum de perder dinheiro. A principal característica desses ativos é uma rentabilidade constante e previsível, como se fosse um reloginho. E como eles sobem todos os meses, com estabilidade, acaba sendo um dos investimentos preferidos dos brasileiros. Mas o que ninguém conta é que eles podem esconder um risco muito maior do que a desvalorização do seu investimento. Acompanhe aqui comigo para entender. Digamos que você fez um investimento inicial de R$50 mil no Tesouro Selic.
entre janeiro de 2004 e março de 2020, o investimento assim teria se comportado da seguinte maneira. Até aí, parece tudo bem. Afinal, você teria transformado a sua aplicação inicial em R$286 mil, mais ou menos com a rentabilidade. Mas vamos dar uma olhada mais próxima no resultado desse investimento, de uma forma que raramente você vai ver alguém mostrar. Essa tabela, que está aparecendo na tela agora, indica qual teria sido o retorno médio ao ano dessa carteira. O retorno médio dessa carteira teria sido de 11,33% ao ano. Até aí tudo bem. Agora vamos tirar o imposto de renda sobre esta aplicação, reduzindo a taxa de retorno em 15%, que é a alíquota que você paga imposto de renda em renda fixa para ativos que você mantém por mais de 2 anos. Então, tiramos a inflação média do período para entendermos qual foi o retorno real, isso é, o retorno que excedeu a inflação nesse mesmo período. Bem menor, não é? Veja, esse é o retorno médio anual que sobraria no seu bolso depois do pagamento de impostos e descontado o impacto da inflação. Para você ter uma ideia, com essa rentabilidade real de 3,89% ao ano, você precisaria de R$ 3.143.056 para gerar uma renda passiva equivalente a R$ 10 mil por mês. Se você estivesse começando hoje com R$ 50 mil e fizesse R$ 2 mil por mês de novos aportes, você demoraria surpreendentes 45 anos para conquistar uma aposentadoria sem depender do governo. Você já tinha parado para pensar nisso? Já tinha percebido como você corre riscos enormes ao depender da renda fixa para formar o seu patrimônio? Comenta aqui abaixo. Em outras palavras, as pessoas que investem assim se esforçam muito para poupar dinheiro todos os meses e ainda assim provavelmente não terão dinheiro suficiente para conquistar a aposentadoria por conta própria. Isso, é claro, sem considerar que estamos olhando para a rentabilidade passada de títulos atrelados à taxa Selic. Hoje, com a Selic a 3,75% ao ano, a rentabilidade acima da inflação é praticamente nula. Então, você pode seguir por outro caminho e buscar investimentos mais rentáveis para aplicar o seu dinheiro. E aí, pode cometer o segundo erro, que é investir na bolsa sem ter uma estratégia clara e dependendo da orientação de terceiros. Esse erro é muito similar ao erro que eu cometi no início da minha jornada. Eu entendo muito bem como é trilhar um caminho assim, e eu sei como ele é perigoso. Afinal, quem investe dessa forma nunca tem a tranquilidade de saber se está no caminho certo e acaba, cedo ou tarde, concentrando a sua carteira de ações em poucas ações. Isso tem tudo a ver com correr riscos demais e, no limite, perder muito dinheiro. Não é raro vermos uma ação individual cair 90% ou mais entre a cotação máxima e a mínima. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com as ações das empresas do Grupo X, como a OGX, MMX e LLX. Não era raro encontrar investidores em ações que, seguindo as dicas quentes de profissionais, concentraram seus investimentos nessas empresas e, infelizmente, esses investidores jamais irão recuperar o dinheiro investido. Então, se de um lado temos o investimento em renda fixa como ineficaz e do outro o investimento em ações sem ter uma estratégia como extremamente perigoso, qual caminho seguir? Foi pensando justamente nisso que eu desenvolvi a minha metodologia de investimentos Dobrar. Deixa eu te explicar agora como cada pilar do método Dobrar pode te ajudar nesse plano. Começamos com o D de direção. Saber a direção correta significa conhecer bem o mercado financeiro. Entender as opções de investimentos, as vantagens e desvantagens de cada uma, entender o que faz sentido para você. Saber a direção também te ajuda a entender quais são e como vencer os seus obstáculos na trajetória como investidor, como os profissionais com interesses desalinhados aos seus e promessas absurdas que vemos aí no mundo do marketing. A partir do momento que você dominar a direção, definir objetivos passa a ser a sua prioridade. Cada pessoa é única e tem seus próprios valores e objetivos de vida, que resultam em objetivos financeiros diferentes. É por isso que não existe um melhor investimento universal. Com este pilar, a metodologia Dobrar te mostra como definir os seus próprios objetivos e metas e utilizar o mercado de ações para acelerar a conquista deles. Sabe essa ideia de antecipar em até 20 anos a sua aposentadoria? Ela tem tudo a ver com a definição dos seus objetivos. Depois disso, temos o pilar base.
Ter a base é ir além do conhecimento de como o mercado funciona. Significa entender bem os riscos que existem em investimentos, o quanto de risco você tolera e saber quais investimentos são mais adequados para você. Além disso, é na base que você conhece as primeiras estratégias de investimentos em ações. Aí, vamos para o próximo pilar, a rentabilidade. A ideia aqui é bem simples. Entender como fazer o seu patrimônio crescer mais no longo prazo. É pensando em rentabilidade que tratamos de estratégias de seleção de ações e é nesse pilar que você aprenderá como escolher as melhores ações para investir, quando comprar e quando vender. Mas não basta focar apenas em rentabilidade sem garantir um bom equilíbrio entre risco e retorno. E é aí que entra o pilar alocação de ativos. Esse pilar faz com que você entenda qual é a melhor carteira de investimentos, especialmente para você, no longo prazo. Para definir isso, você precisa justamente levar em consideração pontos como a direção a seguir, seus objetivos e sua expectativa de rentabilidade. Por fim, chegamos ao último pilar, o rebalanceamento. Essa é a melhor forma que eu conheço de você se forçar a investir na baixa e a resgatar nas altas. Rebalancear significa fazer a gestão inteligente da sua carteira hoje para colher os frutos no longo prazo. É quase uma forma obrigatória de você aproveitar as melhores oportunidades. Vamos agora para um exemplo de como tudo isso funciona na prática. Digamos que você fez o mesmo investimento inicial de R$50 mil do exemplo anterior, lá em janeiro de 2004. Só que, dessa vez, ao invés de investir em renda fixa, você optou por seguir uma estratégia de investimentos em ações que eu chamo de estratégia Bull Bear. Eu chamo essa estratégia assim para fazer uma brincadeira sobre como ela te protege nos diversos cenários do mercado. Bull vem de Bull Market, de mercado em alta, e Bear vem de Bear Market, que é mercado em baixa. Enfim, essa é uma estratégia que te indica a divisão dos seus investimentos em ações em duas partes. Metade em ações de empresas brasileiras e a outra metade em ações de empresas norte-americanas. E fica tranquilo que é fácil de investir assim, mesmo estando no Brasil. Essa é a mesma estratégia que os meus clientes e alunos usam para investir na bolsa. Entre janeiro de 2004 e março de 2020, uma carteira com essa estratégia de investimentos teria se comportado da seguinte maneira. Você teria formado um patrimônio de R$ 660.624 nesse período. Veja como o retorno foi superior ao retorno da carteira de renda fixa, mesmo com a carteira passando pelas crises de 2008, 2015 e a crise mais recente que estamos vivendo, a do coronavírus, em 2020. E que, mesmo descontando o imposto de renda sobre a carteira e a inflação do período, ainda te sobraria 8,23% ao ano de retorno real, ou seja, acima da inflação. Uma diferença de retorno de 3,89% ao ano acima da inflação para 8,23% ao ano acima da inflação pode até parecer pequena, mas no longo prazo os efeitos são enormes. Se antes, com o retorno gerado pela carteira de renda fixa, você precisava de R$ 3.143.056 para alcançar uma renda passiva de R$ 10 mil por mês, agora você precisa de R$ 1.445.284 para conquistar o mesmo valor em termos de renda passiva. E, por a carteira render mais, o seu patrimônio também cresce mais rapidamente. Então, se você estivesse começando hoje com R$ 50 mil e fizesse R$ 2 mil por mês de novos investimentos, você demoraria 20 anos para conquistar a sua independência financeira, em vez dos 45 no cenário em que você investe apenas em renda fixa. Ou seja, mais do que 20 anos a menos. E o melhor, ao seguir a metodologia dobrar, além dos resultados expressivos, você também teria muita clareza sobre quais decisões tomar ao longo dessa jornada, quais as melhores ações para investir e o momento certo de comprar e de vender uma ação. Tudo isso com uma forma bastante simples de tomar as suas decisões. Afinal, mais complexidade não significa necessariamente mais retorno na bolsa de valores. Perceba, a qualidade e o prazo da sua aposentadoria depende diretamente das decisões que você toma hoje. E definir como realizar os seus investimentos é parte fundamental dessa decisão. Foi isso que eu quis te mostrar neste primeiro episódio do Desafio 20 em 1.
Agora, você pode fazer os seus próprios cálculos sobre a conquista da sua aposentadoria. Para isso, basta clicar no botão aqui abaixo e baixar o bônus especial que eu preparei para o primeiro episódio, a nossa planilha exclusiva de planejamento de aposentadoria. Nela, você pode preencher livremente as células pintadas em azul para projetar você mesmo a conquista da sua aposentadoria. Bom, a partir de agora, eu gostaria muito de entrar no passo a passo que você precisa seguir para trilhar cada uma das etapas da metodologia Dobrar com Sucesso. Mas infelizmente, esse episódio aqui já está ficando bastante longo. Por isso, vamos deixar para o segundo episódio dessa série. Nele, eu vou te mostrar exatamente como você também pode utilizar a metodologia Dobrar de investimentos e como ela é diferente de tudo o que você já viu. Vou passar por cada uma das etapas deste método para que você compreenda melhor o funcionamento dessa estratégia de investimentos em ações. Eu vou te mostrar também como a metodologia Dobrar fez com que eu tenha investido nas ações da Magazine Luiza em 2016, antes delas virarem queridinhas por todo mundo e tido um lucro de mais de 600% com elas. Se você gostou dessa aula, eu peço para que você compartilhe ela com seus amigos e com seus familiares. Compartilhar é se importar. E agora é a sua vez. Deixa um comentário aqui abaixo dizendo o que você achou desse episódio e se ficou com alguma dúvida, que eu e toda a equipe do Clube do Valor vamos ler e responder todos os comentários de quem participou. Um grande abraço e até o segundo episódio dessa série.